Olá! 33 países em todo o mundo e 8 estados americanos já legalizaram o uso da maconha para diversos fins, alguns até com fins recreativos. Enquanto muitos outros colocam várias dificuldades para o uso medicinal, cujo benefício já foi comprovado que a substância presente na planta resolve algumas doenças. Recentemente, um médico brasileiro de 88 anos, Elisaldo Carlini, que há mais de 50 estuda os efeitos medicinais da maconha, foi intimado a dar depoimento na delegacia por apologia ao crime, só por ter organizado um congresso para discutir o assunto. No nosso vizinho Uruguai, a regulamentação fez cair em 18% os crimes ligados ao tráfico de drogas. Afinal, quais as vantagens e desvantagens da regulamentação? Quais os usos medicinais da droga? Essas questões nós vamos discutir com especialistas que conhecem o assunto e têm opinião sobre esse assunto. Vou apresentar para vocês o Siddhartha Ribeiro, professor titular de Neurociências e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller, com pós-doutorado em Neurofilosofia pela Universidade Duke. Ele é o coordenador científico desde 2018 do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Integra a diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a nossa SBPC. O nosso próximo convidado é um especialista em psiquiatria. Tem um aspecto interessante aí para passar para a gente sobre o assunto. Ele é Luiz Fernando Farad Toffoli, doutor em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atua principalmente nos temas de políticas públicas, de drogas e saúde mental, a ayahuasca, que é uma substância indígena e que depois a gente vai falar, e também na atenção primária, na saúde. Para completar nosso time de especialistas, nós pegamos uma professora capaz de saber os detalhes de cada componente da planta. É a nossa Virgínia Martins Carvalho, coordenadora do Laboratório de Análises Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Ela tem mestrado e doutorado em toxicologia e análises toxicológicas e pós-doutorado também no mesmo ramo. É especialista em docência e saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem trajetória acadêmica voltada ao estudo de drogas psicotrópicas de uso proibido e, no momento, estuda o potencial terapêutico e a exposição às drogas e substâncias proscritas no uso ritualístico e no contexto social, político, farmacêutico. Ela coordena um projeto de extensão Farmacannabis, que dá suporte farmacêutico integral aos pacientes com tratamento por cannabis. Virgínia, eu prometi, tem que cumprir. Quais são essas substâncias? A cannabis é uma das substâncias? Não, cannabis é o nome da planta, né, genérico? Cannabis é o nome da planta. Isso. A planta a gente pode chamar de droga vegetal. E uma droga ela é composta por vários fármacos, várias substâncias. Então, na farmácia, a gente define que um fármaco é uma substância de estrutura química definida que tem atividade biológica. E a planta pode conter, ela contém, na realidade, vários fármacos compondo uma droga vegetal. No caso, o famoso THC, que diz que é o da onda, que é o que funciona, é o mesmo elemento que é utilizado especificamente em tratamentos de saúde? Também. O THC é um dos fármacos que tem atividade farmacológica. Além dele, tem muitos outros canabinoides e outros componentes que não é dessa classificação. Ah, tá. Quer dizer, vários canabinoides e algum elemento aparentemente nocivo ou desastroso, capaz de criar algum problema? Então, como eu sou toxicologista, em farmacêutica, então, para a farmácia, para a toxicologia, não existe componente que seja nocivo ou farmacológico, depende da condição de exposição. Então, qualquer substância contida na droga vegetal, ela pode ser nociva ou pode ser terapêutica, dependendo da condição de exposição. Os elementos, as substâncias que em geral a gente exclui da farmácia, como
efeito farmacológico são os que chamamos de venenos, por exemplo, arsênio, chumbo, cianeto, né? Mas mesmo assim, se a gente for ver num contexto maior, por exemplo, a homeopatia utiliza certas substâncias que numa concentração normal é veneno, numa concentração infinitamente baixa, que você já não tem massa da substância e utiliza terapeuticamente. Então, a gente pode utilizar esse exemplo para dizer que não tem como falar de substância que é nociva e substância que é terapêutica. O que depende é a condição de exposição. Quais são os efeitos no cérebro? Mais é o THC mesmo? E como é que funciona o mecanismo? Como a Virgínia falou, o THC é um dos 100 e tantos canabinoides que a planta pode ter, além dos terpenos e fenóis e outras substâncias. O THC tem propriedades psicoativas que são bem conhecidas a partir já dos anos 60, mas tem muitas outras substâncias que têm, inclusive, efeitos opostos. Eu diria até que, não sei se a Virgínia concorda com isso, mas eu diria que o uso medicinal da cannabis, ele se vale, sobretudo, da combinação de efeitos produzidos por esses constituintes. É o que se chama hoje em dia de efeito comitiva. Então, em vez de você ter um único fármaco com uma determinada ação, às vezes é muito interessante ter vários desses fármacos combinados que se contrabalanceiam de forma a gerar um efeito terapêutico mais seguro e mais eficaz. Nesse sentido, a planta como um todo pode ser vista como até de melhor uso terapêutico e certamente mais barato do que os princípios ativos purificados e vendidos a preço muito alto nas farmácias. Perfeito. Bem, uma vez até na hora do programa, o Jô Soares deu uma definição, segundo ele, que a maconha seria um organismo ou teria uma função extrapoladora. Quem está muito feliz ri à toa. E quem está mal entra no bode, né? Ou seja, fica péssimo. É um pouco isso o caráter da onda da maconha, não? Olha, eu não vejo dessa maneira. Existe uma outra classe de substâncias que agem no receptor da serotonina, que são os psicodélicos clássicos, em que eu diria que isso, sim, tende a ser mais verdade. Uma substância que revela a mente, né? Os psicodélicos. A gente falou sobre isso, né? No caso da maconha, a evidência é de que ela, para pessoas que não são de grupos de risco, evidentemente, ela tem efeitos antidepressivos poderosos, potentes, tanto o THC quanto o CBD, o canabidiol, que são os dois canabinoides mais conhecidos. Mas, na verdade, como a gente disse aqui, são dezenas, né? E o que é interessante nesse momento é tentar entender o que as diferentes combinações de canabinoides podem provocar em termos terapêuticos, por exemplo, e quais são os grupos de risco. Você perguntou sobre riscos, danos ou perigos do uso, né? Então, toda substância, para o público em geral ter clareza disso, tem grupos de risco. Tem pessoas que não podem consumir leite, são intolerantes à lactose. Nem por isso se quer proibir o leite. O que a gente precisa fazer é proteger as pessoas dando informação. No caso da maconha é a mesma coisa. Tem pessoas que não devem consumir maconha. É um grupo de risco específico, pequeno. Por exemplo, pessoas com tendências à psicose não devem consumir maconha. Também não devem consumir álcool. Né? Mas isso não quer dizer que a maior parte das pessoas tenha problemas com o uso. Pelo contrário, a maior parte das pessoas pode se beneficiar muito, desde que não sejam muito jovens, que o uso não seja precoce e que ela saiba o que está consumindo. Porque o problema atualmente, já que ela é proibida, é que as pessoas não sabem o que consomem. Porque pouco se falar vai preso, que nem outro, de repente, né, por apologia. Você falou uma questão de não serem muito jovens. Exatamente na questão cerebral, disse que enquanto não houver a formação desse cérebro até os 15 anos de idade, ela é arriscada, pode perturbar. Eu vou falar uma coisa aqui que é relativamente recente na ciência, a percepção de que maconha é coisa de velho. Maconha, tem um experimento, por exemplo, recente, publicado na Nature Medicine, que é uma revista importante, com camundongos, adolescentes, adultos e idosos, tratados com THC por 28 dias, depois há um período de 5 dias para eles ficarem livres da droga, e aí então eles são submetidos a uma série de tarefas de aprendizado de objetos, aprendizado espacial, aprendizado de outros indivíduos e reconhecer outros indivíduos. O que eles perceberam? Os adolescentes se saem melhor do que os idosos, mas os adolescentes, quando tratados com THC, pioram, e os idosos melhoram. E
Depois foram investigar por quê, olhar os cérebros desses animais e investigar as proteínas que eram produzidas e verificaram que o cérebro do camundongo jovem, ele tem muitos endocannabinoides, canabinoides produzidos pelo próprio cérebro, semelhantes à maconha, e isso tem a ver com a quantidade de novas sinapses. Então o jovem tem um cérebro que é muito plástico, é como se fosse uma árvore com muitas folhas novas. E à medida que vai envelhecendo, esses níveis vão caindo e essas folhinhas vão deixando de ser repostas. As sinapses vão sendo cada vez menos produzidas. Isso é um quadro que leva à depressão, inclusive. O idoso, quando ele é tratado com canabinoide exógeno, que vem da planta, funciona como uma reposição. Então ele volta aos níveis do jovem e ele fica excelente cognitivamente, fica muito bem. Enquanto que o jovem acaba que pode ser prejudicado por esse aumento. Então não tem aquela história, queima os neurônios? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Maconha, não queima neurônio, maconha não mata neurônio, ao contrário. Maconha induz a formação de novos neurônios. Porém, a formação de novos neurônios e novas sinapses numa pessoa muito jovem pode ter uma série de efeitos deletérios. Então, o uso abusivo e o uso precoce é contraindicado. Por outro lado, para pessoas idosas que têm problemas cognitivos, que têm problemas com Alzheimer e mesmo a doença de Parkinson está começando a ficar claro, podem se beneficiar muito do uso da maconha. Tá. Me dá uma parte sobre essa questão de queimar neurônio. Não só te dar a parte, como era a tua vez de eu fazer a pergunta mesmo, que eram as principais doenças e principais usos medicinais das substâncias. Acho que, então, antes de entrar nesse ponto, comentando o que o Siddhartha falou, eu acho que é importante a gente entender também, já que nós estamos falando de um programa que é um programa que discute ciência, que discute inclusive como é que se faz ciência, que quando entra no campo dessa planta, de algum tempo para cá, que coincide com o tempo da proibição, mas mais intensamente a partir dos anos 70, 80, a pesquisa ficou voltada para tentar determinar com uma maneira muito clara os malefícios, sem olhar de uma forma equilibrada os benefícios disponíveis, né, pela planta. Então, a história da maconha queimar neurônio tem a ver com um experimento onde foi feito, onde se colocaram macacos para respirar fumaça de maconha o tempo todo. Óbvio que queimou neurônio, eles não tinham oxigênio, eles tinham monóxido de carbono ali o tempo todo. Sem falar dos prejuízos para o pulmão. E aí é isso que a gente chamaria hoje em dia de ciência ruim, mas no momento do pico do proibicionismo, isso servia como forma de propaganda para a gente. Veja só, acho que o importante é a gente ter equilíbrio sobre o conhecimento que a gente tem da planta, né? E esse era um momento desequilibrado, onde se falava só das possibilidades de impactos negativos que tem a ver com o que o Siddhartha falou, que estão principalmente associados a pessoas mais jovens. E as doenças? Quanto aos benefícios? Você está falando das doenças tratáveis? Não, que ela trata. Então, isso é um campo que está em pleno crescimento, né? Então existem das tradições dos locais que tem maconha medicinal, algum uso que acontece por decisão dos médicos e pacientes e que vem acontecendo que vão abrindo novas frentes do que é que pode ser terapêutico ou não. E, por outro lado, tem aquilo que a gente já tem muito bem consolidado sobre o efeito da maconha, que ela é particularmente terapêutica num nível bastante robusto, né? Então, a gente tem para espasticidade muscular, que é um excesso de contração muscular, que pode ser causado por uma série de doenças, mas particularmente no caso da esclerose múltipla, então tem uma indicação, né, bem clara, já bem documentada. Saiu recentemente uma revisão que discute, né, sobre isso, para inapetência causada ou por síndrome da imunodeficiência humana, né, AIDS, ou por tratamento do câncer. Então, e também para controlar os vômitos, né? Aí, principalmente no caso da quimioterapia, né? Isso está bem demonstrado. Sabe-se popularmente que a maconha aumenta o apetite, e isso pode ter um efeito terapêutico justamente para quem está inapetente. Mais conhecido como larica. A famosa larica, exatamente. E a gente tem, além disso, um grande impacto bastante demonstrado na dor. A maconha é um analgésico e ela é particularmente um potente analgésico do ponto de vista de dores osteomusculares, né? E neuropáticas também. Aí, além disso, não tão bem documentado como esses outros que eu mencionei, mas em caminho bem claro e de uma observação que a gente chama, né, anedótica, muito clara, é o impacto extremamente positivo na epilepsia de difícil controle, que é por onde o tema da maconha medicinal se tornou famosa
no Sim, Brasil, né? de Chegou ao crianças público. com E, acesso. além disso, tem uma série de outros usos potenciais, como autismo, tem casos que estão sendo aplicados em Alzheimer, tem casos que estão sendo aplicados em doença de Parkinson, e por aí vai. Não sei E se efeitos antitumorais diretos Eu que começaram a gostaria de Isso é fazer importante. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e volto com você. Já começamos com você o primeiro bloco, começamos o segundo também com ela. Um instantinho só, a gente volta já já.